Por que discutir política? A política é um campo essencial à vida desde que a sociedade ela se constituiu com seres humanos de forma coletiva. A política ela se fez presente também, pensando como que as relações de poder elas foram existindo ao longo do tempo e, claro, já houve diferentes configurações do exercício do poder, com diferentes características em determinados períodos históricos. E o importante de pensarmos sobre a política, trazendo toda essa discussão para os dias atuais, é exatamente no sentido de qualificar as nossas ações, de entender que até mesmo práticas mais simples, mais corriqueiras, elas também têm um teor político presente. Então, vamos refletir mais. Começando por Aristóteles e o animal político. Então, sempre remetendo a algum autor, pensador importante. O Aristóteles reconhecia o ser humano como um ser gregário, isto é, um ser que constitui comunidades políticas naturalmente para que atendam às necessidades das pessoas de viver e conviver bem. O poder político, nesse sentido, advém da comunidade, da separação do campo público e do campo privado. Essa é uma referência bem basilar assim, para essas discussões, porque quando o Aristóteles já muito sabiamente nos deixou esse legado de reconhecer o ser humano como um ser gregário, ele fez isso afirmando que o ser humano ele vive em grégoras, ele é um animal político, ele é um animal que vive coletivamente para pensar sobre essa coletividade, sobre as suas interações e principalmente sobre como assegurar essas práticas do bem viver. Do Aristóteles em diante, até os dias atuais, muitos foram os pensadores em diferentes campos do conhecimento e até mesmo na sociedade mais prática, que se dedicaram a refletir e a agir em nome desse bem viver, dessa vida coletiva, de modo que múltiplos significados foram avançando, múltiplos conceitos foram amadurecendo no âmbito da política, até discussões mais atuais sobre qual seria, por exemplo, o melhor regime político, que tipo de modelos ele poderia adotar, num determinado estado ou numa determinada comunidade. Mas é importante termos em mente que a política, ela se pensa a partir dessa vida coletiva, desse viver comum, desse viver partilhado. Então, as discussões que isolam a política para uma dimensão do indivíduo, elas se enfraquecem, elas perdem o seu sentido de existir, conforme o Aristóteles aponta, do ser humano como um ser gregário. Continuando. Chegamos até as reflexões que permeiam, por exemplo, o debate entre democracia versus ditadura. Um debate que é bastante atual, embora não seja novo. Os regimes democráticos, regimes totalitários existiram em diferentes lugares e em diferentes períodos e tem algumas características que podem ser agrupadas. Começando pela noção de democracia, de forma bastante sucinta, como o próprio significado da palavra, a democracia é a forma de governo do povo, dos cidadãos, retomando a própria visão aristotélica. O exercício da democracia pelo Estado-nação desenvolve a capacidade humana
de escolher o seu destino, de cooperar na participação política, na busca do consenso e na distribuição do poder político, econômico e social. Então, aí nós temos algumas palavras-chave que nos ajudam a sintetizar essa discussão, que é muito ampla, que a depender do pensador que seja adotado como base da análise, pode tomar desdobramentos muito distintos, né? Mas para nos restringirmos aqui a esse significado clássico, original da democracia, segundo a própria referência aristotélica apresentada, envolve essa forma de governo do povo, para o povo, feito pelos cidadãos. A própria democracia vai se subdividir em diferentes formas de classificação, uma democracia direta, uma democracia indireta, uma democracia semidireta, e ainda depender do regime político, pode assumir diferentes contornos. Muitos autores contemporâneos da ciência política, por exemplo, vão tentar trazer essa noção para a sociedade vigente, afastando um pouco desse significado mais clássico, discorrendo, por exemplo, sobre como ir em busca desse consenso, né? E sempre nessa expressão, a busca pelo consenso, porque o consenso em si, ele nunca vai existir, a sociedade nunca vai pensar da mesma forma. Mas como garantir, efetivar que os indivíduos participem, que os indivíduos se engajem, que eles consigam encontrar pontos de convergência diante dessas diferenças? Então, esses são alguns pontos importantes de partida para pensar a democracia. Vamos ver agora a ditadura. Bem, a ditadura, pensada aqui nesses termos também bastante sintetizados, como o avesso da democracia. A ditadura representa um regime de exceção política, um regime autoritário, um regime centralizador, que é mantido através da força e da violência. A democracia, nesse sentido, ela não pode ser pensada livre desses aspectos, da centralização, já que é um governo autoritário, como que ele depende dessa mobilização da força para fazer valer os seus interesses, para garantir que essa centralidade ela não seja ameaçada. Então, isso envolve, consequentemente, o controle direto, nem que seja preciso o uso da força, que é uma característica do Estado-nação, que o próprio sociólogo clássico Max Weber já dizia, né, que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força. Num regime autoritário de ditadura, é um recurso muito presente para garantir que essa centralização, esse autoritarismo se perpetue. No último tópico ainda, acompanhando, a ditadura é exercida por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que impõem ao governo programas e projetos que subvertem a ordem política, tornando-se, portanto, ilegítimo, porque nesse sentido, né, por ser uma forma de governo que subverte a ordem da política, da participação, do engajamento dos cidadãos, instaura por meio dessa força, seja de uma pessoa, né, de um governante, seja por meio de um grupo de governantes que se restringem ali no poder, se revezam entre si, mas estabelecem esse regime. Então, veja, a importância de conhecer mais sobre essas discussões, não só retomando lá as prerrogativas lançadas pelos filósofos clássicos, mas é para entender como que isso se reverbera na sociedade atual.
Isto é, qualifica o nosso olhar para entender mais sobre os debates que emergem e que despertam o envolvimento dos cidadãos. Política e vida cotidiana. A política, ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não apenas em períodos específicos de escolha de representantes, mas em pequenas ações, em pequenos pensamentos. Então, por exemplo, só para ilustrar, se uma determinada pessoa, ela vai até as suas redes sociais e ela faz uma postagem expressando sua convicção, sua ideologia, ela está se posicionando politicamente. Então, também é uma atitude política. Se a gente está diante de uma determinada, de alternativas de compra, na hora de consumir mesmo, de adquirir produtos, determinados bens, a gente pode se orientar, por exemplo, por uma marca que tenha consigo uma bandeira X, por exemplo, da sustentabilidade, da logística reversa, ou simplesmente comprar, adquirir um produto por outros critérios, pela simples estética do produto. Veja que esse também é um exemplo bastante trivial, bastante comum e que expressa também uma posição política, até mesmo desse sujeito que não pretende se inserir nas discussões políticas, porque uma simples escolha feita com base num critério coopera para uma política estabelecida ou para uma tentativa de subversão do status quo, da ordem que está vigente. Então, vamos refletir mais sobre essa discussão. Política e vida cotidiana. Acompanhe. A participação política, a representação coletiva e o reconhecimento dos vínculos sociais, quando atingida por uma consciência dissociada do bem comum, desperta o desinteresse da cidadania. O contrário, ou seja, a consciência política aumenta o interesse e o pertencimento dos grupos sociais e com a responsabilidade na condução política. Então, são dois posicionamentos distintos aí nesses tópicos para falar sobre as possibilidades que o indivíduo possui de pensar sobre a política a partir do seu próprio contexto. Ou seja, não esperando para que a política seja feita apenas num momento crucial, decisivo de exercer a cidadania por meio da escolha dos seus representantes, né? A política, quando ela é trazida para essa nossa dimensão mais imediata, mais direta, também aprofunda o nosso olhar, alarga as nossas possibilidades de entendimento para perceber o que está em jogo nas forças que agem sobre os rumos da vida social, da vida coletiva. Então, se o cidadão, ele age de forma desinteressada, ele se afasta do exercício de uma cidadania ativa, plena, do engajamento, das possibilidades de contribuir para os encaminhamentos decisórios da vida pública, enfim, de se inserir no debate social, Então, o contrário, quanto mais o indivíduo ele se envolve, ele busca conhecer, falar, aprender, ouvir, respeitar também, isso qualifica essa inserção, Então, é uma discussão muito importante exatamente para ampliar os nossos horizontes de interpretação sobre o que é essa vida política, como que ela é feita, não única e tão somente nos macroeventos, mas para entender o que está em jogo, que tipo de forças estão em embate no nosso cotidiano. Então, qualifica o nosso processo decisório, desde pequenas coisas
até os macroeventos. Continuando. Pensando do Leviatã ao microestado. O Leviatã, ele faz referência a uma obra clássica do Thomas Hobbes, a respeito de autores que se enquadraram num movimento filosófico chamado contratualismo, até pensarmos de forma mais contemporânea sobre o que é o microestado. Bem, começando aí pela contribuição feita pelo Thomas Hobbes. Veja essa frase: o homem é o lobo do homem. Com certeza, em algum momento, você já ouviu essa expressão. Ela é uma frase bastante célebre, né? Tanto na filosofia quanto na ciência política. Foi uma frase que se tornou trecho de músicas, enfim. O homem é o lobo do homem. No estado de natureza, o ser humano, temendo por sua vida, desenvolve sentimentos de guerra. O Leviatã, de Thomas Hobbes, representa o pacto social, que dá poder absoluto ao Estado para a manutenção da ordem. O soberano concentra o poder da vida coletiva por meio da monarquia absolutista, que é a forma de exercício da política que o Thomas Hobbes contribui para a defesa. Bom, então, de forma bastante sucinta, né, para sintetizar essa discussão, o Thomas Hobbes ele vai afirmar que antes do surgimento do Estado-nação, enquanto essa instituição moderna que vai se estender até os nossos dias atuais, eles estão fazendo elucubrações a respeito de como seria a humanidade, a sociedade, até mesmo para apresentar uma proposta de projeto, né, de sociedade. Então, ele afirmava que antes dessa formação forte do Estado-nação, os homens viviam no estado de natureza, né, nos princípios da humanidade. E esse estado de natureza que o Thomas Hobbes, ele imagina, era um estado de natureza com o homem, o ser humano, né, em geral, homens e mulheres, apresentando uma essência de guerra, de interesses próprios, de vaidade, de orgulho, em busca da satisfação das suas próprias ambições, sem se preocupar com o outro. E aí isso acarretaria um verdadeiro quadro de guerra, uns com os outros, né? Ameaçando a própria vida, a própria existência física uns dos outros. Então é nesse momento que ocorre o pacto social e é criado o Leviatã, que o Hobbes entende, né? Que ele formula como essa instituição forte, centralizadora, que vai ser delegada pelos próprios seres humanos em nome, né, de conseguirem garantir a preservação da vida de cada um deles contra esse instinto mais belicoso que eles apresentariam no estado de natureza. Então, eles criam esse pacto social, fazem esse pacto social, criam o Leviatã, que representa nada mais, nada menos do que uma forma de o Hobbes defender o Estado monárquico, né, o regime monárquico que vigorou como um Estado forte, centralizador, responsável por concentrar em si as decisões políticas, administrativas, econômicas, diplomáticas. Então, é uma reflexão importante já na era moderna, que serve como um marco para o desenvolvimento do pensamento político. Continuando, chegamos agora à formulação sobre o microestado, aqui passando já a um outro oposto, né? Uma outra reflexão. O que envolve o microestado? O estado mínimo, que preza pela garantia liberal política, em nome das liberdades individuais, como, por exemplo, o direito à propriedade privada, a ordem social, a defesa externa. Aqui o seu representante vai ser o John Locke. E aqui a perspectiva neoliberal do microestado faz a defesa das privatizações econômicas
no livre mercado, na rejeição às intervenções do Estado na vida coletiva, estabelecendo com isso a proposta do microestado. Então, nós vimos aí de forma resumida duas referências ao exercício da política, aos encaminhamentos da política. O Hobbes pensando sua teoria para a defesa de um regime monárquico, e o John Locke, por sua vez, pensando na defesa de um microestado, servindo como base, como um alicerce para o Estado liberal, né, na sociedade contemporânea, para os regimes neoliberais, em que o Estado ele se retira, né, das suas incumbências em nome do mercado, da defesa das liberdades, das propriedades. Então, apresentamos, assim, com isso, algumas referências importantes para qualificar o nosso entendimento sobre o funcionamento da política na vida cotidiana.